primeiro volume de Stranger Things, todo mundo ficou curioso com aquela caverna que apareceu ali enquanto a Max estava explicando pra Holly, um pouquinho sobre a experiência dela nas memórias do Henry e tudo mais. Por que que o Vecna não entra nessa caverna? Por que que ele teme tanto ela? O que que essa caverna significa pra ele? No vídeo de hoje a gente vai responder essa pergunta e também dizer detalhes sobre quem realmente é o vilão de Stranger Things. Spoiler, provavelmente não é o Vecna não. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vecna, que é essa figura antagônica aí de Stranger Things 5. Muita gente ficou curiosa em relação à cena da caverna que eu mencionei no começo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Vou tentar responder essa pergunta com base em outro material de Stranger Things que os criadores da série tiveram super cuidado ali pra preparar e que à medida que o vídeo for rolando aqui vocês vão saber mais sobre. Então se você já curtiu a temática e tá ansioso aí pro segundo volume da série, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. Ah, e um último aviso aqui pra vocês, gente. A pré-venda do meu livro logo logo vai acabar, hein? Então assim, se você não adquiriu o seu livro ainda, vai lá, adquira o Vale da Morte, que é o meu livro autoral. É uma história de suspense, né, que se passa ali no Apocalipse. Esse livro, pra vocês terem ideia, eu comecei a escrever em 2013 e eu só tive coragem de publicar ele pela primeira vez em 2023. E agora tem uma edição super especial num preço único e exclusivo, que tá rolando só na pré-venda. E, gente, eu já vi como a edição tá ficando, ela tá maravilhosa, vocês não vão se arrepender de adquirir esse livro. Sem falar que me ajuda demais, né? Acaba apoiando bastante a minha escrita. Então, se você curte as coisas que eu falo aqui no vídeo, né, sobre roteiro e etc., imagina isso aplicado numa história minha. É basicamente isso que você vai encontrar. O link da compra desse livro tá aí na descrição pra você aproveitar, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Antes de eu começar aqui a falar dessa questão do Vecna, é importante eu ressaltar que muitas das informações que eu vou dizer estão presentes na peça de teatro de Stranger Things que se chama The First Shadow. Se você não sabia da existência dessa peça, eu tenho um vídeo aqui no canal falando da história inteira dessa peça, comentando um pouquinho sobre a origem dos poderes do Vecna. Então eu vou deixar aqui um card, caso você tenha perdido esse vídeo. Você pode ir lá ver, que eu acho que vai ser um complemento legal pra esse vídeo aqui. Então assim, tem algumas coisas que eu vou mencionar que foram retiradas dessa peça e que pra mim deve ser olhado com atenção, tá? Porque durante a produção dessa peça, pra quem não sabe, existiram algumas informações que foram cortadas da peça pelos próprios irmãos Duffer, que são os criadores da série Stranger Things, porque de acordo com eles, eles iam falar sobre isso na 5ª temporada. Ou seja, teve umas paradas que eles viram ali no roteiro da peça que eles falaram, não coloca isso porque a gente vai falar na nossa série e o pessoal que for ver a peça vai perceber que isso é um spoiler. Com uma informação dessa, é normal a gente pensar que essa peça tá muito atrelada à 5ª temporada de Stranger Things. Inclusive, na crítica que eu falei sobre Stranger Things, né, nesse primeiro volume aí da 5ª temporada, eu comento algumas das coisinhas que participaram desse primeiro volume que foram retiradas diretamente da peça. Ou seja, é seguro afirmar que Stranger Things 5 está utilizando informações concretas dessa peça de teatro The First Shadow. Com isso ficando bem claro aqui, a gente pode seguir com o vídeo comentando um pouquinho sobre esse lance da caverna que o Vecna tem tanto medo. Para isso eu vou precisar compartilhar aqui um pouquinho da história da peça para vocês, somente o necessário mesmo, de forma bem rápida e objetiva. Seguinte, na peça, assim como na vida real também, existiu esse projeto chamado Projeto Filadélfia, ou então Projeto Rainbow. Basicamente, no final da Segunda Guerra, tinha esse barco militar que desapareceu misteriosamente. Na vida real, esse barco sumiu e apareceu em algum lugar muito distante, assim, do nada, numa rota muito improvável, e a galera na época achou muito esquisito, né? Falou, ué, parece que o barco teleportou. E até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu com esse barco, né? Como é que isso foi possível. Agora, no contexto de Stranger Things, esse barco desapareceu e foi parar diretamente em outra dimensão, possivelmente a dimensão X. E lembrando, é aquela dimensão meio amarelada que aparece ali na 4ª temporada. Inclusive, gente, eu recomendo demais o vídeo de eu comentando quantas dimensões Stranger Things tem, porque tem gente que confunde mundo invertido com dimensão X, com Mind Layer, sendo que essas coisas aqui são todas diferentes uma das outras. Enfim, né, voltando aqui pro contexto de Stranger Things, esse barco sumiu, toda a tripulação foi morta ali na dimensão X pelos Demogorgon, mas teve um homem que sobreviveu. E esse homem era o
pai do Dr. Martin Brenner, aquele mesmo de Stranger Things. É por conta disso que o Brenner ficou tão obcecado durante a vida adulta dele em encontrar uma outra dimensão, encontrar potenciais armas que poderiam vir dessa dimensão para poder ajudar ali os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Essa é uma informação da peça, tá, gente? Que fique bem claro. Falando um pouco do Henry, ele sempre foi considerado uma criança muito complicada. Inclusive, a mãe dele sempre teve muito medo dele, muito receio. Isso tudo antes dele manifestar os poderes, tá? Então, assim, ele já era uma criança meio esquisita, entre aspas, antes mesmo de mostrar ali que tinha poderes. E aí o que aconteceu? Um belo dia, o Henry se meteu em um acidente ali na cidade de Nevada, dos Estados Unidos. É uma cidade meio deserta e tudo mais. Na peça informa que ele quase matou uma pessoa, e esse foi o principal motivo da família Creel ter se mudado da cidade de Nevada e ter ido ali para a cidade de Hawkins. Só que esse acidente ali que aconteceu em Nevada é uma coisa meio nebulosa na peça, eles não falam tantos detalhes assim. O que a gente sabe é que o Henry, durante esse acidente, ele desapareceu por 12 horas. E foi parar, é claro, em outra dimensão, a dimensão X. Isso tudo só aconteceu porque nessa época o Brenner estava fazendo os experimentos em Nevada e infelizmente o Henry acabou se misturando aí nesse experimento sem querer. Ou seja, o Brenner estava fazendo alguma coisa ali numa área e o Henry se meteu nessa área sem querer, indo parar numa outra dimensão, a dimensão X. A partir desse momento, né, o Henry criou uma conexão com o Mind Flayer. Não é explicado nem como e nem quando na peça. O ponto que eles focam ali diretamente é que o Henry entrou em contato com a dimensão X e criou uma conexão com o Mind Flayer durante esse acidente. Ou seja, os poderes do Vecna são uma mutação genética. Isso é revelado ali na peça. O Henry só tem poderes por conta desse acidente que aconteceu, que era um experimento do Dr. Brenner. E aí, como eu falei, depois desse acidente, a família Creel foi ali pra Hawkins. E o mais esquisito de tudo é que depois desse ocorrido, o Henry começou a ficar muito esquisito, muito diferente. E a mãe dele, que já tinha medo dele antes, começou a ter muito mais medo. E não só ela. A irmã dele também começou a ver que o Henry tava meio esquisito. Isso tudo enquanto o Henry passava ali pelo ensino médio em Hawkins, né? No ano de 1959. Inclusive, tem uma cena que passa ali no primeiro volume da Max visitando uma memória de Hawkins em 1959. E ali até mostra, né? A Joyce, o pai do Steve. E tem o nome de uma galera ali num panfleto, né? Tem o nome da Karen, tem o nome do Hopper. E é claro, tem o nome do Henry, que vai participar de uma peça ali no ano de 59. Inclusive, isso me leva para um ponto muito interessante, que muita gente veio me perguntar como é que o Henry passou o ensino médio dele com a Joyce e com o pessoal, sendo que ali, quando ele matou a família Creel na 4ª temporada, ele era muito criancinha. E, gente, honestamente, a minha resposta para isso é que Stranger Things falhou ali na representação do Henry na 4ª temporada. Era para ele ser mais velho naquela cena. Eu acho que eles simplesmente meteram um retcon, né, que é um termo que a gente usa aqui no cinema, quando você traz um novo significado por uma coisa que foi mostrada. Ou seja, eles se esqueceram que eles iam colocar o Henry no ensino médio e acabaram contratando uma criança, nitidamente ali uma criança, uma pessoa que não estava no ensino médio, durante o assassinato da família Creel. Ou seja, em teoria, esse menino aqui devia estar no ensino médio nesse momento. Então, olha, isso foi um erro da série, tá? Porque na cronologia atual que eles montaram, o momento que o Henry mata a família Creel, ele já está no ensino médio, ele já está passando por todas essas experiências que eu narrei aqui. Agora, respondendo a pergunta diretamente, né, o que é essa caverna que a Max viu? Por que o Henry tem tanto medo dela? Eu acredito que essa caverna seja o local do acidente que o Henry sofreu em Nevada, que foi o primeiro contato dele com a dimensão X, e ele tem tanto medo assim porque foi nesse momento que ele encontrou o Mind Flayer pela primeira vez. E agora vem uma coisa muito importante aqui, que eu quero que vocês se lembrem de mim lá na frente, se isso por acaso acontecer em Stranger Things. Durante esse acidente, não é falado exatamente o que acontece com o Henry, além dele ser ali contatado pelo Mind Flayer e tudo mais. Há momentos na peça em que o Henry é controlado pelo Mind Flayer, que ele divide a consciência dele com o Mind Flayer, tem todos uns embates mentais e tudo mais. Então, o que eu acho que aconteceu nessa caverna? Eu acho que o Henry sofreu exatamente aquilo que o Will sofreu lá
na primeira temporada, sabe? Quando mostra ali o Will sendo conectado à mente colmeia e tudo mais. Então, eu acho que o Henry passou por um trauma semelhante com o Mind Flayer. Porque é aquela coisa, igual eu tinha comentado, né, com o pessoal. O Mind Flayer, ele não está inserido na mente colmeia, naquilo que tem a ver com o mundo invertido, os Demogorgon e etc. O Mind Flayer, também chamado de Devorador de Mentes, né, se você estiver vendo em português, eu acredito que ele seja o principal vilão da série. Inclusive, o Dustin mandou essa cartada ali na 4ª temporada, quando ele chama o Vecna de General do Devorador de Mentes. Por que você fala tanto do Devorador de Mentes, sendo que ele não participa da série? Eu acredito que eles estão guardando aí um tipo de plot twist, de que o Henry é basicamente um pau mandado do Devorador de Mentes. Ele está sendo controlado por essa criatura. Tipo assim, ele já era uma criança que não batia muito bem da cabeça, que era meio psicopatinha mesmo. Então ficou mais fácil pro Mind Flayer controlar ele. Ou seja, eu acho que de fato o Vecna é um general do Devorador de Mentes. Ele contatou ele pela primeira vez naquele acidente em Nevada. Eu acredito que esse acidente aconteceu nessa caverna que o Henry tem tanto medo. Ele teme justamente porque foi o início desse trauma, né? Ou seja, eu acho que o plano final de Stranger Things, né, o grande obstáculo que vai ter aqui na série, né, contra os mocinhos, é que o Devorador de Mentes, ele quer vir pra nossa dimensão. Só que não é tão simples quanto abrir um portal e sair lá um bagulho gigante. Eu acho que tem um processo muito mais trabalhoso que exige mais do Devorador de Mentes pra ele poder vir pra nossa dimensão. Uma coisa que eu vejo como possível é aquele desenho que o Will fez ali na 5ª temporada, que é necessário 12 crianças pra criar alguma coisa, né? A gente percebe que as crianças estão todas conectadas ali com algumas pilastras, e eu acho que de certa forma você precisa das 12 crianças pra criar um tipo de abertura, pra ter um tipo de permissão pro Devorador de Mentes invadir a nossa dimensão. E aí sim, o mundo acabaria. Porque não é possível que eles vão esquecer do Devorador de Mentes, gente. Ele tá sendo citado na 4ª temporada, assim como a Kali foi citada na 4ª temporada e ela foi trazida de volta aqui na 5ª. Eu acho que o Devorador de Mentes vai ser o grande responsável por tudo. E eles vão fazer quase como se fosse uma mini jornada de redenção pro Vecna. Eu não acho que ele vai ser pintado como bonzinho, nem nada assim. Eu acho que eles vão fazer algo semelhante ao Billy mesmo. Porque, por exemplo, muita gente ficou com dó do Billy quando ele morreu, qualquer coisa assim. Mas assim, o cara era um escroto, ele era um racista, ele tratava mal a irmã dele. Ele continuava sendo uma pessoa ruim, só que ele foi vítima de uma história trágica. E eu acho que o mesmo vai ser feito aqui com o Vecna. O Vecna deve estar completamente perdido já, essa consciência dele, né? Mas eu acredito que isso tudo aconteceu porque o Devorador de Mentes viu uma mente ali que poderia ser mais manipulada, né? Justamente porque era uma mente já propensa à violência, já propensa à agressão. Essa criança fazia alguma coisa que a mãe dele ficava com medo, entende? Antes mesmo dele ser afetado pelo Mind Flayer. Então, assim, essa caverna que foi mostrada aí no primeiro volume deve ser onde rolou esse primeiro contato com o trauma dele. E talvez até o final da série a gente vai perceber que o Vecna, de fato, como disse o Dustin na 4ª temporada, é um general pro Devorador de Mentes. É uma peça, né? É alguém só que tá mexendo ali uns botão e tudo mais. Só que esse cara tem uma consciência compartilhada com o Devorador de Mentes, que é justamente o cara responsável por invadir mundos e dimensões e destruir elas. Ou seja, até o final de Stranger Things, é claro que a gente vai ver mais explicações do poder do Vecna, das memórias dele, um pouco mais sobre ele mesmo, né? Então vão tirar muito mais informações da peça, e eu acredito que uma dessas informações vai ser justamente essa que eu compartilhei no vídeo de hoje, explicando um pouco mais do vínculo entre o Mind Flayer e o Vecna. O vilão de Stranger Things sempre foi o Devorador de Mentes, mas esse Devorador tem um general muito imbatível, que é o Vecna. How does the Mind Flayer figure into all this? Maybe this is it. This is the answer. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo, né? Você acha que essa caverna representa onde ele teve esse acidente? Já que na peça não especifica exatamente onde, só fala que foi no deserto de Nevada? O que bate bastante, inclusive, com a ambientação ali da memória da Max? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber, tá bom? E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!